Olá, turma, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre produção de texto. Produção é escrita de texto, mais especificamente sobre a produção de uma narrativa. Tia, e o que é narrativa? Bora lá! Narrativa, eu coloco aqui, é o relato de acontecimentos ou fatos envolvendo ação, personagem, tempo e espaço com a presença de um narrador. Narrativa, gente, nada mais é do que o ato de eu contar algo, de eu contar uma história, um fato que aconteceu. Esse fato, essa história pode ser algo real, aquilo aconteceu mesmo, ou pode ser algo fictício, algo criado, que a minha imaginação permitiu eu criar e contar, tá bom? Bora para cada um desses itens aí que eu coloquei. Primeiro de todos, o narrador. O que é o narrador? O narrador é a pessoa que conta a história. Então, se eu estou contando uma história, eu estou narrando, quem conta é o narrador, tá bom? Esse narrador, ele pode ser um personagem da história também, e aí ele vai ser chamado de narrador personagem. Como assim? Eu posso contar o dia que eu fui no circo, tá? Então, eu vou dizer assim, belo dia do mês de junho, eu fui ao circo localizado no shopping tal, e aí eu descrevo, olha como eu coloquei, eu fui ao circo, né? Então, eu também sou um participante dessa história. Ou eu poderia colocar assim: Renata e Aline foram ao circo na manhã de um domingo. Olha aí, já não sou mais eu, já é um outro, já é uma terceira pessoa. Quem são? Renata e Aline. Eu não estou participando da história, eu apenas estou contando. Quando eu apenas conto a história, eu sou um narrador observador, tá ok? Personagem. Personagens são indivíduos que participam da narração. Quando eles fazem parte do núcleo da narrativa, é chamado de personagens principais ou protagonista, tá? Então, personagem é todo mundo que vai estar ali envolvido nessa história que eu vou estar contando. Quando eu fui ao circo, eu posso ter ido com a minha família, com meu pai, minha mãe, meus irmãos, tios, tá? Então, todo mundo que está ali naquela história são personagens. A mesma coisa na história da Aline e da Renata. Elas podem ter ido sozinhas, mas lá elas observaram o palhaço, observaram o malabarista. Todos esses também são personagens, tá bom? O enredo é o desenrolar da história. Pode ser linear, possui um começo, meio e fim, ou não linear. Há uma descontinuidade ou salto de acontecimento. Aqui eu vou querer que a gente fique com essa primeira definição, que possui um início, meio e um fim, tá bom? Que é o que a gente vai estudar agora, tá? O enredo é o contar mesmo da história, o que aconteceu, é descrever ali os fatos. O tempo, o intervalo de tempo em que ocorre o evento. Pode ser cronológico ou psicológico, tá? Então, qual foi? Quando eu contei assim, no mês de junho eu fui no circo, então já dei o tempo, foi no mês de junho. O espaço é onde aconteceu o fato, né? Aqui no caso eu estou contando para vocês que esse fato aconteceu, né, num circo. Esse é o espaço, tá certo? Bora para mais um. Para a produção do texto, eu preciso definir o título do texto. Como é que eu poderia chamar essa minha história? Eu poderia dizer assim, simplesmente a magia do circo. Isso seria um título, né? E aí o início. Para eu iniciar um texto, eu posso iniciar com essas dicas aqui, olha, que eu dei. Um certo dia, um belo dia, há muito tempo, certa vez, era uma vez. Para eu iniciar, eu tenho que responder essas perguntinhas, ou pelo menos algumas delas. Quando, onde, quem, né? Então, eu posso dizer assim: um belo dia do mês de junho, meu pai e minha mãe decidiram levar a nossa família ao circo. Olha aí, já iniciei o texto, certo? O meio eu posso dizer assim, olha, colocar lá. Então, de repente, quando foi, em seguida, nesse momento, e eu respondo essas perguntas assim: o que aconteceu, como aconteceu? Aí eu posso dizer: de repente,
No meio do caminho, o carro deu prego. E a gente teve que descer para empurrar o carro. Olha só, tô contando uma história, tá? Eu tô dizendo o que aconteceu, como aconteceu, tudo bem? E o fim. No fim, a gente pode utilizar esses modelos aqui, olha, que eu coloco para vocês. Por fim, finalmente, dessa forma, e eu vou fazer a conclusão, o encerramento da história. Eu posso dizer, por fim, nós conseguimos chegar a tempo para assistir a apresentação no circo. Foi uma tarde, uma noite maravilhosa e eu estou contando como foi o final da história. Então, basicamente, para a produção do texto, eu tenho essas 3 etapas: início, meio e fim, tá? Aí aqui eu deixo para vocês sugestões, mas não necessariamente vocês vão ter que começar assim. Vocês podem começar do jeito que vocês preferirem. É só uma sugestão. E a atividade de hoje, eu trago para gente essas 2 propostas, tá? Vocês vão fazer essas 2 sim, ok? Primeiro, o susto. Então, tem aqui a imagem. O que essa imagem está colocando para gente? Aí eu peço para vocês escreverem um título para essa história e eu peço para vocês completarem ela aí, ó, tá? Nessas linhas. Então, certo dia, aí você vai escrever o início dessa história. Quando ele se aproximou do rio, avistou um. Aí você continua, tá? Aqui é para você continuar a história escrevendo nessas linhas que estão aí, completando as frases que já estão escritas. Essa daqui você também vai continuar a história, tá? Porém, essa daqui não tem mais essas frases escritas. Eu iniciei já o texto e você vai terminar, tá certo? Não esquecendo também de colocar o título. Bom, meus amores, foi isso, ok? Qualquer dúvida, me chame aí no privado. Beijos, tchau, tchau.